Boa tarde, protagonistas. Sejam bem-vindos. Hoje, nosso encontro, vamos falar um pouquinho sobre planejamento de 2018. Marcelo, quer falar enquanto eu compartilho aqui a minha tela? Sejam todos muito bem-vindos, né? Para nós é uma satisfação muito grande a gente poder encerrar, de certa maneira, esse ciclo, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre 2018, né? E por mais que seja, de certa maneira, algo simbólico no calendário, é sempre um momento de reflexão, eu acho que tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Né, e a ideia um pouco é falar sobre isso, né? Os próprios protagonistas é um programa, né, que não respeita exatamente esse calendário, mas ele propõe esse momento. A gente está falando, né, todos de vocês aqui já estão passando ou passaram por uma fase que é uma fase de diagnóstico, que é uma fase muito importante, que é uma fase de reflexão. E normalmente as pessoas têm, as empresas, a cada virada de ano, né, assim como as pessoas muitas vezes na vida pessoal, a cada aniversário, né, elas passam por um processo que é um balanço muito grande, e isso é um momento, muitas vezes, da gente tomar algumas decisões que são importantes, e é um pouco isso que a gente quer compartilhar com vocês hoje, quer dizer, como que a gente pode aproveitar essa virada de ano para refletir um pouco mais, e principalmente para aquelas pessoas que não estão sozinhas, né, mas que estão com equipe, com sócios, com parceiros, né, é um momento de alinhamento entre essas pessoas. Né, porque senão você começa a criar uma visão de futuro, que é uma visão que não é compartilhada, e aí a chance de não dar certo é muito grande, porque você acaba enxergando as coisas de um jeito, o seu sócio, a sua sócia acabam enxergando esse jeito de outro, e isso pode ser uma diferença muito grande. Então essa aí é a nosso tema de hoje, né, desse encontro especial aí de final de ano. PC, quer dar um alô aí pro pessoal? Quero fazer primeiro saudações a todos. A gente já começou esse bate-papo aí prévio meio-dia, né? Mas quero reforçar dois pontos que eu acho que eu defendo, faço comigo e acho que pode ser uma boa contribuição para todos. O primeiro deles é você avaliar o que você fez de importante em 2017. E aí você define o que é importante para você. Se você quer definir no seu pessoal, no seu profissional, no seu familiar, nos seus relacionamentos, enfim. Por quê? Porque tem uma segunda pergunta em cima disso. O que você pode levar para 2018? E aí o que você pode levar no sentido de evoluir? E quando você faz esse questionamento, eu já chamo para o segundo ponto, que é fazer uma análise em cima das respostas que você teve dele, como ponto positivo. E todo negócio, você precisa avaliar isso para o ano anterior. Ou em cima de uma meta que você vai estabelecer, seja ela smart ou não. É essas duas referências que eu gostaria de fazer. E aí a gente quer realmente, assim, em sintonia com isso que você falou, né, falar um pouco sobre algumas ferramentas, visto que a gente, né, acredita muito que as ferramentas, né, elas não são aspectos teóricos ou apenas metodológicos, assim, no sentido de ganhar nota ou de querer cumprir tabela, mas elas são realmente instrumentos que podem ajudar os empreendedores a desenhar suas estratégias, a definir as suas prioridades, a executar essas prioridades e principalmente para alinhar com as outras pessoas. E um pouco disso que o PC estava falando, a gente sugere que você faça dentro de uma ferramenta, que é a primeira que a gente vai estar trabalhando hoje, que é a matriz SWOT. Né, que eu acredito que muitos de vocês, né, já possam ter utilizado. Né, quer dizer, quem puder no chat conversar e falar, né, eu sei, por exemplo, que a Manuela teve uma vida corporativa aí bastante intensa, né, é muito comum que num início de projeto de planejamento, você tenha essa reflexão, né, de você conseguir entender quais são
as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, né? Então, o PC falava sobre a reflexão sobre aquilo que a gente fez em 2017, né? Quer dizer, são coisas que muitas vezes são internas da organização, quer dizer, você fez, e elas ajudam você a chegar no seu objetivo. Né? Quer dizer, então você poderia colocar essas questões. As questões que são internas e que atrapalham são aquelas questões que, de alguma maneira, você precisa estar agindo sobre elas e vendo como você pode estar superando ou transformando isso numa oportunidade, fazendo fora de casa, chamando parceiro, capacitando as pessoas, né? Quer dizer, então, você tem uma primeira linha lá em cima de o que é interno, e é o que você controla, né? Então, isso é a principal questão dessas duas letras aí que aparece o S, né? E o W, que está em inglês, né? São forças e fraquezas, né? E no português ficam F e F, que deu dentro do FOFA, dizem respeito a questões que você realmente tem condições, quer dizer, dependem de mim, né? Quer dizer, o que eu tenho que eu posso estar valorizando e o que eu tenho de fraqueza que eu posso estar melhorando. E na parte inferior você tem o quadrante do que não controla, né? Quer dizer, aquilo que é externo a si e que você vai ver como você vai estar encarando. A gente estava nesse bate-papo inicial de hoje, a Marina, a Mônica, né, a Kátia, a gente estava falando sobre essa mudança do comportamento do consumidor, né? Quer dizer, isso não é a gente que determina, né? Que os millennials têm uma outra forma de pensar, né? Quer dizer, que eles têm uma necessidade de recompensa mais rápidas, que são mais imediatistas, que têm uma dificuldade muito grande de ler além de 10 linhas de texto, né, em que tudo já fica muito boring, né, muito chato, e aí por isso, muitas vezes, os vídeos e os vídeos curtos, né, e uma tendência aí que aparece para 2018 como importante para esse segmento, que é o microlearning, né, quer dizer, as pequenas pílulas de informação, né, que possam estar de uma forma rápida, conseguindo atender uma determinada necessidade, um conteúdo que seja minimamente importante, né? Então, só para mostrar que são coisas externas. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa instabilidade política, continuando ainda em 2018, né? Você tem algumas questões como as eleições, como a própria Copa do Mundo, né, que fazem com que você tenha fatores externos que possam atingir o seu negócio. Quer dizer, são coisas que você não controla, né, e com isso você vai estar trabalhando dessa maneira com a matriz SWOT. Eu colocaria, né, essa como uma primeira ponto aí para que a gente possa estar debatendo, né, chamando principalmente que as pessoas no chat ou que levantem a mão se querem comentar alguma coisa, porque esse exercício, seja individual, seja coletivo, ele é um exercício que pode ser recomendado, né, para qualquer empresa que queira estar aproveitando essa virada de ano para conseguir fazer de um jeito diferente, para motivar os seus colaboradores. Vou passar em seguida para a Paola, só com um depoimento, né, de que ontem eu passei o dia num lugar muito bacana, quem me acompanha aí nas redes sociais viu, eu estava num hotel lá em Santo Antônio do Pinhal, em que a gente fez uma convenção de uma empresa que estava planejando 2018, né, e a gente conseguiu usar a matriz SWOT de uma forma muito interessante, né? Foi muito esclarecedora. Por quê? Porque as pessoas conseguem estar consensuando de que algumas coisas são fraquezas. Então, por exemplo, eles, né, sem precisar citar o nome da empresa, né, eles detectaram que um problema de 2017 é a falta de comunicação interna entre as áreas, né? A área de vendas entrega uma bola quadrada para a área de produção,
produção, a área de produção já não entendeu direito, daí executa, quem vai implementar depois recebe a bola de novo quadrada, e isso estava fazendo com que eles não conseguissem atingir seus resultados. E isso foi colocado de uma forma bastante interessante, só para concluir aqui meu raciocínio, a gente fez assim, ó, cada um deles, usando post-its, individualmente, era um grupo relativamente pequeno aí de executivos, eles colocaram as suas questões que eles achavam individuais. Então, eu pedi para eles fazerem, cada um identificar uma força, uma fraqueza, uma oportunidade e uma ameaça. E depois a gente fez uma dinâmica em que todos eles compartilharam aquilo que eles criaram, e isso fez com que fosse se consolidando que era uma fraqueza o processo interno, e isso apareceu em vários post-its, e a gente depois teve a oportunidade de ver ações que podem ser feitas em 2018 para resolver esse problema. Né? E isso pode acontecer com forças, né? como você aproveitar oportunidades, ou como você se preparar para não deixar que ameaças possam atrapalhar os seus resultados. Paola, algum comentário aqui? Não, acho que você já completou, tá ótimo, Marcelo. Não sei se o PC quer completar alguma coisa. Principalmente protagonistas, se quiserem conversar, porque a ideia é que vocês possam estar compartilhando, quer dizer, quem já fez isso no seu negócio antes de começar, quem está fazendo, quem fez esse pensa em fazer aí esse ano, né? Eu acho ou que é muito dúvidas importante. Na hora de preencher, né? Uma pergunta interessante, quem conhece a matriz SWOT? Ninguém? O Bruno falou que sim. Ok. Né? A Manuela falou que sim também. Né? O Elias disse que já fez no passado. Né? O Diogo ainda não conhecia. Né? E a Cláudia também já conhece, já usou. O Ed ainda não usou. Né? Legal. E é interessante, viu, para o Ed, por exemplo, né? Que está iniciando nessa segunda turma, né, pensando o seu negócio como chefe, personal chef. Quer dizer, existem questões externas hoje que interferem diretamente nesse mundo da culinária, da gastronomia, da forma como os amigos se encontram, né? Quer dizer, essas coisas, elas precisam... Eu sei que você já sabe, mas às vezes você não raciocina de uma forma integrada, de entender como coisas como aquele Diner e outras startups vêm afetando esse mercado, né? Como as pessoas no próprio Airbnb já estão colocando experiências gastronômicas dentro desse processo. E eu vi você mesmo nas redes sociais essa semana, você fez um evento lá na Braskem, não fez, Ed? Com que você conseguiu envolver as pessoas numa experiência gastronômica, não foi? Foi uma confraternização onde a gente colocou dentro de uma vice-presidência da Braskem, a gente botou todo mundo para fazer um risoto e almoçar todo mundo junto. Então a gente faz uma dinâmica, bola uma experiência bacana, onde todo mundo se diverte, todo mundo faz o que é proposto e todo mundo sai bem contente com o que recebe assim dentro dessa dinâmica. É bem legal. E isso tem a ver, né? Eu chamei esse exemplo, eu agradeço aí sua participação, porque ele tem a ver com algo que é externo a nós, né? Que cada vez mais as pessoas só aprendem e se engajam se elas fazem, né? Quer dizer, não adianta mais só escutar, quer dizer, você precisa se engajar e falar, porque é isso que vai fazer vocês se sentirem, né, confiantes de poder fazer as coisas, né, seja, porque essas dinâmicas aí de culinária, né, elas servem muito para gestão de projetos, para integrar equipes que às vezes não se falam, né, eu conheço uma que faz com uma pizza, em que cada das etapas a pessoa tem que fazer a massa, o outro tem que assar, o outro tem que botar o recheio, o outro tem que preparar o molho, né, quer dizer, e aí se faz uma metodologia de Scrum, né? É um treinamento de Scrum que acontece em São Paulo, de metodologia ágil, que ele ensina
fazendo pizza, né? E aí você tem cada sprint é uma pizza e você acaba aprendendo na prática como isso acontece, né? Então, só para mostrar que são coisas de oportunidades, né? Ou que podem ser ameaças, porque se você não faz isso, né? Você não está ligado a essa tendência, isso pode ser uma ameaça, né? E por isso que eu acho que é tão interessante essa ferramenta da matriz SWOT, que é muito antiga, né, mas que continua funcionando muito bem, porque ela é muito simples e poderosa de ser usada, né? Vou fazer só um adentro referente a ela, Menta. Só sinalizando que, eu não sei se tem muita gente ou se tem alguém que chama ela de fofa, mas se for escrever alguma coisa, se for tratar disso a nível de documento, cuidado com a palavra fofa. No ano passado, salvo engano, ou no ano retrasado, não me lembro bem a data, mas alguém patenteou a palavra fofa no Brasil. Então é interessante usar SWOT, tá? Fica só como dica para Espertinhos. para essa questão do uso. Legal, vamos em frente aí, Paola, então, por favor, né? O segundo tópico aí que eu acho que é fundamental, que a gente, né, quem é da primeira turma sabe bem, da segunda turma já vai se acostumando, porque ela é algo fundamental, que é a questão de você conseguir ter uma visão muito clara e prioritária para o assunto de vendas, né? E esse momento da virada do ano é um momento fundamental para que você possa estar revendo, né, aquilo que mais funcionou em vendas e aquilo que você vai fazer diferente dentro da questão de vendas. E aí a gente trouxe, né, algumas questões para compartilhar com vocês. Eu peço que a gente veja, né, primeiro conversar um pouquinho sobre esse marketing e vendas, quer dizer, como é que fica essa divisão, que é algo muito, assim, semântico, né? Você pode entender que essas coisas às vezes se cruzam, mas de uma forma simplificada, a gente pode chamar que todas aquelas ações que são de geração de demanda, que fazem o seu cliente chegar até você e a pedir uma proposta, eles podem estar sendo considerados como atividade de marketing. E a partir daí, a equipe de vendas começa o trabalho de fechamento disso. Mas isso é uma borda muito tênue e que não adianta, teoricamente, para nós aqui como protagonistas, não a gente estressar esse trabalho, porque é preciso fazer marketing e é preciso fazer vendas, né? E às vezes não interessa exatamente o nome que você dá a isso, né? Eu peço que a Paola avance, por favor, para que a gente possa continuar, né? E dentro desse trabalho, existem ações que são um pouco mais com cara de marketing, né? E acho que é fundamental a gente trazer aí um modelo que ele é mais ou menos consolidado dentro da academia, né? Que você tem um plano de marketing da empresa, você tem um plano de marketing a curto prazo, como a gente está falando, por exemplo, 2018, e você pode ter, às vezes, planos de marketing que são específicos para segmento de cliente, de produtos, principalmente se esses produtos forem muito diferentes um dos outros, né? Então, se você tem, por exemplo, um trabalho de pneus, né, como a gente tem agora protagonistas que revendem pneus, né? Se você tem um trabalho que é de venda de produtos e se você tem uma série de serviços atrelados a isso, muito provavelmente você vai ter estratégias que sejam diferentes, por mais de que tenham produtos, clientes que vão comprar o produto e que vão fazer o serviço, né? Mas provavelmente você vai ter estratégias que são diferentes. Quando você tem produtos muito similares, você pode estar fazendo apenas um plano de marketing, né? E acho que é importante que você entenda aí as questões do que isso está envolvido, o que pode estar envolvido dentro de um plano de marketing, né? Para que você possa ver questões de marca, né, questões que dizem respeito a preço, né, questões que dizem respeito a formas de promoção e de divulgação, e principalmente as questões de canais, quer dizer, como que você vai fazer com que o seu produto, o seu consumidor fique sabendo desse produto. E essas coisas, como eu falei, elas podem estar sendo mescladas e inseridas, né, dentro de um próprio plano de vendas,
né? Que é como você vai estar convertendo esse negócio. Por isso que a gente gosta tanto do instrumento do funil. Eu acho que é fundamental aí, né, Paola, que a gente fale. A gente não precisa se alongar demais, porque a gente já falou no encontro passado, mas é fundamental que cada um saiba quais são as etapas da jornada de compra, né? Como eu falei, normalmente lá no topo do funil são atividades de marketing. São atividades como webinars, são atividades como envio de e-mails, como publicação em redes sociais, participação em feiras, né? Quer dizer, assessoria de imprensa, né? A gente tem a Cris Bottini aqui, que é nossa protagonista e que é especializada em assessoria de imprensa e relações públicas. Quer dizer, são etapas primeiras de contato, de você ficar sabendo. E a partir daí, cada negócio vai estar propondo degustação, vai estar propondo webinários fechados, vai estar propondo trial, vai estar propondo outras formas de teste, né, grupos fechados. A gente teve o caso da Mônica aqui conosco, né, protagonista, que está lançando aí o seu curso de japonês novo, né, em que ela conseguiu construir um grupo de WhatsApp em que as pessoas estavam trabalhando e recebendo dicas através de placas de japonês, né? E essas placas de japonês eram colocadas gratuitamente de fotos que ela tirou no Japão recentemente, e as pessoas tinham que descobrir o que eram essas placas, e ela chegava, né, com essa informação ao longo do dia, ia corrigindo, e isso faz com que as pessoas vão se interessando e vão fechando, né, cada vez mais o seu ciclo. Você, Mônica, quer compartilhar um pouquinho com a gente a experiência que você está tendo de gerenciamento do seu funil de vendas? Oi, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Beleza. Eu estou usando a ferramenta do funildevendas.com.br, que eu achei muito prático de usar, fácil de organizar. E eu estou basicamente dando essas degustações para as pessoas que estão chegando através da minha página no Facebook ou qualquer outra mídia social. Por exemplo, nesse caso do grupo do WhatsApp, eu coloquei um formulário de inscrição para as pessoas se inscreverem lá. Quem quiser participar desse grupo que vai tratar sobre isso, pode se inscrever aqui. E depois eu coloquei todo mundo nesse grupo de WhatsApp e comecei a fazer esse trabalho de passar as placas para as pessoas e tentar engajar eles de alguma forma no conhecimento de japonês, né? Eu tive uma boa resposta. Muitas pessoas não participam falando, mas elas estão lendo tudo o que está sendo dito no grupo e acabam tendo uma boa impressão do que eu faço. Elas percebem que eu consigo fazer o meu trabalho direito, digamos. Se eu fosse estudar com alguém, seria com ela, porque ela conhece as coisas, ela sabe do que ela está falando. E isso traz as pessoas mais perto de você, né? Fora que o WhatsApp é uma coisa que é muito pessoal para as pessoas. É uma coisa que elas estão olhando direto, porque elas trocam mensagens com os amigos lá. Então, é uma coisa que as pessoas ignoram menos, eu diria, né? E alguns alunos agora do curso novo vieram justamente desse grupo de WhatsApp. Então, não foi nenhuma coisa que durou tanto tempo assim, eu não gastei tanto tempo assim fazendo para engajar eles. Então, foi uma coisa bem positiva e eu com certeza vou fazer outro grupo de WhatsApp com outro tema. E uma lembrança importante é que a gente conseguiu para os protagonistas uma condição especial de um desconto de 20% ao mês durante 6 meses. Então, se alguém tiver interesse, funildevendas.com.br/protagonista/, você tem acesso a fazer a sua inscrição com essa condição especial. Sério? Será que eu consigo ainda?
Se você tiver dificuldade, tenta por lá. Se você tiver dificuldade, me avisa que eu mando lá para o Marcelo Baratella para ele aplicar lá para você. Mas se você já fez, acho que não tem multa para você cancelar, né, Mônica? Daí você cancela e faz o outro plano, e qualquer dificuldade você entra em contato. Entendi. Né? Lembrando que também tem 7 dias gratuito para você ver se é o caso. E a gente tem o documento em PowerPoint, a gente tem em papel, né? Quer dizer, não... Mais importante que a ferramenta é o processo, né, gente? Isso. Pensar as fases, pensar as atividades. Claro que acompanhar cada uma das oportunidades é o ideal, e a ferramenta do funil de vendas é uma das que funciona muito bem, né? Mas o mais importante disso é fazer. Mas vamos partir já para um outro tema aí que é complementar a esse tópico, né? Que é a questão, então, do plano de vendas, né? Que é um documento muitas vezes importante. E, de novo, não vamos pegar pela burocracia, né? Ele não é importante para ser, assim, ficar numa gaveta. Ele é importante para que você tenha clareza. É para isso que ele é importante. E eu acho, né, Marcelo, a gente está trazendo hoje esse tema porque é um momento para você refletir o que você quer fazer de marketing e vendas para o ano que vem. Então, vamos dizer, buscar benchmarking, visitar concorrentes ou outras empresas para ter ideias de ações de marketing que você nunca fez, que você vai incluir nesse seu plano, e principalmente em relação a vendas, como que você vai concretizar o resultado que você está buscando para esse ano, né? Essa é a nossa proposta de trazer esse tema nesse momento. Com certeza, né? E aí você pega, por exemplo, a gente estava conversando no início aqui com o Daniel Linhares, né? Que estava falando que está pensando em descontinuar um determinado tipo de serviço para focar mais em outros. Então, ele responde a primeira pergunta de um plano de vendas: o que vender? Quer dizer, o que você vai vender dentro desse novo processo? Porque, né, no restaurante, o menu, o cardápio vai se atualizando, né? Numa loja de roupas, isso é cada vez mais rápido, a moda vai mudando. Quer dizer, os produtos e serviços, eles precisam estar sempre sendo inovados e repensados. A primeira questão é pensar o que você vai vender. Segundo, né, é você pensar a quem você vai vender. Né? Então, você muitas vezes focar, e vocês notam que os negócios, né, as tendências de negócios, para que eles deem cada vez mais certo, é que eles sejam cada vez mais de nicho, atendendo um nicho específico de mercado. Né? Quer dizer, então, você vai ter provavelmente mais dificuldades de ser apenas um personal chefe amplo do que você poder ser um personal chef, que é o melhor personal chef para eventos corporativos, em que você vai ter um diferencial que vai fazer você muito melhor do que outros personal chefs que vão trabalhar. E isso é só um exemplo, né, Ed? Não é necessariamente uma sugestão. É só para mostrar que muitas vezes hoje, para você conseguir se diferenciar, né, a quem vender, saber quem que você está atendendo, que dor você está atendendo, ela é muito importante, e a gente tem aqui dentro do programa várias ferramentas que podem te ajudar com isso, principalmente o Canvas do modelo de negócio e o Canvas da proposta de valor, que foca exatamente nas dores de quem está realmente, para quem que você vai vender. Né? Quanto vender? Né? Terceira questão que é muito importante você conseguir, e logo em seguida desse ponto a Paola vai entrar com o tema do orçamento, né, em que saber quanto você deseja e qual é as quantidades que você vai estar trabalhando são fundamentais, porque você vai estar descobrindo o que você vai fazer até lá. Né? Se você quer vender lá 100 alunos do curso de japonês, você vai ter que ter um esforço. Se você quer ter 10, você vai ter que ter outro esforço. Logo, você definir a meta é que vai chegar, é aí que vai determinar quais as ações que você vai fazer para chegar lá, e não o contrário. Né? É muito comum que a gente fale vamos ver quanto que vai dar para vender esse mês. Quer dizer,
quanto vai dar para vender esse mês, você não sabe quais as ações que você precisa fazer para chegar no número, né? Então, quanto vender é muito importante. A gente tem o quem vende, né? Essa é uma pergunta fundamental para ser respondida nesse momento. A gente tem aqui nos protagonistas, né, um caso que é muito bacana, que é o caso lá da marcenaria, lá da fábrica de móveis do Luan, né? Que o Luan, quando começou no projeto, quando a gente fez ainda o diagnóstico, por isso que a gente bate tão firme aí, que é quem não fez ainda o diagnóstico, para que agende logo, né? A gente viu no diagnóstico que não existia uma pessoa responsável na empresa pelo número. E essa é a primeira pergunta que tem que ter claro. Quem é responsável pelo número, né? Quem é responsável pelas vendas? Né? Tem que ter um responsável. É claro que ele não precisa fazer tudo sozinho nas empresas que tem equipe. Você pode ter um outro vendedor, você pode ter uma sócia, pode ter um colega, pode ter alguém ajudando, pode ter um representante, mas é muito importante que você saiba quem é o responsável para que essa pessoa possa determinar para a própria equipe ou é ele próprio que ações que vão ser feitas, né? Aí eu acho que vale o ditado popular que é cão que tem 2 donos morre de fome. Né? Então, não adianta dizer, aqui na empresa todo mundo vende. Essa frase, todo mundo vende, ela é boa, sob o ponto de vista assim, todo mundo tem que ajudar a vender, mas tem que saber quem vende exatamente. Né? Aí você tem a quinta questão, que é por quanto vender, né? Quer dizer, quais são as políticas de preço, quais as condições de venda, né? Quer dizer, que maneira você vai fazer parcelado, com os juros, você vai fazer por cartão de crédito, né? Quer dizer, como que são as formas que você vai estar vendendo. Eu só peço que volte, por favor, o slide para que a gente possa terminar o conteúdo antes do pessoal terminar. Desculpa que eu bati sem querer. Não tem problema. A outra questão que é muito importante é quando vender. Né? Então, tem produtos, né? Tu pega a Paty, por exemplo, né? Que é a Paty que fez, que é uma protagonista que tem um negócio de alimentação em que ela tem produtos que estão sempre no cardápio, mas ela hoje nem está aqui conosco porque ela está atendendo o quê? Muitos pedidos de Natal, porque ela criou uma série de produtos de biscoitos e coisas assim que tem sazonalidade. Então, quer dizer, saber quando você vai vender é muito importante em muitos negócios. Você saber que você vai fechar a turma, por exemplo, como é o caso da Mônica, e você vai ter, então, durante o ano, algumas turmas que vão estar iniciando, é algo que é fundamental. Já é diferente, por exemplo, da Samantha, que tem aí a esmalteria, que está aqui nos acompanhando hoje online, em que ela tem necessariamente um fluxo contínuo de clientes, mas mesmo assim, ela provavelmente pode estar fazendo promoções e algumas ações para que possa ter mais clientes naqueles horários que são vagos. Né? Porque normalmente esse tipo de negócio de beleza, ele tem uma procura muito maior em final de semana, né? Quando a mulherada vai sair para festa, né? Para o final de semana, e isso acaba funcionando, e ela tá falando aí que as promoções que ela está fazendo, elas estão funcionando, ela está digitando aqui para a gente no chat. Então, por que isso é importante? Porque há uma reflexão sobre o quando vender. Né? Porque é algo importante. Então, cada um de vocês aí vai poder estar entendendo, né? A gente tem o Marcelo aí, que é nosso protagonista, que hoje trabalha com a questão de venda de defensivos e outros insumos agrícolas pela internet, em que as safras são algo fundamentais para ele fazer o planejamento dele. Quer dizer, porque a sazonalidade é muito grande para determinados produtos e isso vai mostrar como o funil de vendas vai poder funcionar dentro da safra. Porque você provavelmente vai ter um trabalho de se tornar conhecido, de fazer com que as pessoas conheçam, que entrem em contato, que peçam uma proposta, que fechem a venda, só que isso vai ter que ser colocado nesse tipo de calendário. E, por fim, é importante que, por mais que você não detalhe, você precisa saber quem vai entregar.
né? Só para você não fazer com que o negócio vá por água abaixo, que é você entregar algo que você não sabe quem vai estar te entregando depois, e isso você pode estar vendendo errado, e isso pode ser o caos e o fim de tudo, né? Então é muito importante que você tenha clareza, né, quem vai entregar, porque isso é fundamental para você não vender mais do que você pode entregar, por exemplo, e isso pode dar muito legal, né? A Samantha está falando aqui que a agenda está bem cheia até o final do ano e que precisa ter um chamariz para atrair o cliente e ela conhecer outro serviço, e essa estratégia foi dica dos protagonistas. Ó, que bom, né? Que é quem está usando aí as dicas, a gente fica muito feliz que vocês estão participando. Quem mais participa realmente são aquelas pessoas que a gente está acompanhando, que estão tendo o maior resultado. Por isso que a gente diz, tanto seja da segunda turma, seja da primeira turma, aproveita, sempre é hora de estar sendo disciplinado na questão de gestão de negócio, gente. Não espere para amanhã para fazer algo que você pode estar fazendo bem feito a partir de hoje, né? Então, a ideia aqui da gente recuperar o SWOT, recuperar matriz, plano de vendas, mostrar esse documento aí que a Paola está falando. Inclusive, a gente conseguiu lá numa empresa que tem gratuitamente, disponibiliza pela internet, que a gente respeita muito, que a gente não usa especificamente, porque a gente usa outros, mas que o trabalho deles é legal, que se chama Exact Sales, né? Eles disponibilizaram algumas planilhas, né? E dentro dessas planilhas tem um modelo de Excel para que você possa estar vendo exatamente aí quais são suas projeções, para que você possa fazer o controle das vendas, né? Que é algo fundamental aí para que eu possa estar finalizando aí esse nosso assunto, o segundo, que é marketing e vendas, que é, não adianta você fazer as ações se você não controlar qual é o resultado, né? Porque é o controle do resultado é que vai fazer com que você saiba aquilo que está funcionando e o que não está, e o que você não está executando de uma forma correta. Porque às vezes não é a ideia que está errada, mas a execução da ideia. Paola, quer complementar? O que eu achei bacana dessa planilha, que já está lá na plataforma, no canto direito, junto com os anexos, é que ela tem essa planilha para você projetar. Isso significa estabelecer uma meta. Quanto que você vai vender de cada um dos seus produtos daqui até dezembro de 2018. E aí tem uma outra planilha igualzinha, apenas com cor diferente, para você ir registrando o que de fato você vendeu. E com isso você consegue comparar. Então é bem bacana. Eu acho que nesse é o momento de traçar um plano. Então, por exemplo, a Patrícia, né, da Pátio que Faz, ela estava toda animada na reunião de acompanhamento segunda-feira, que nesse mês de dezembro ela superou a meta estabelecida e ter o número foi fundamental para ajudá-la a ir buscar esse resultado. Então, eu tenho certeza que a Mônica, que está vendendo o curso agora, né, estabeleceu, não me lembro, 32 inscritos, né, Mônica, a sua meta? E aí ela está trabalhando bastante para alcançar esse resultado. É fácil? Claro que não, mas ela está se dedicando e ela tem uma clareza e ela tem um número que ela está trabalhando para buscar. E essa é a primeira etapa para a gente partir para o próximo item da nossa pauta, que é o orçamento empresarial, que é uma ferramenta tão importante, mas que poucos empreendedores da pequena e média empresa têm feito. Então, ele pode assustar, porque você fala assim, poxa, mas eu não vou, é difícil. Eu posso garantir para vocês que uma vez você comece fazendo, você vai ver que ele é mais fácil do que você imagina. A primeira parte, esse item 1, que é calcular todas as fontes de receita, que são principalmente as vendas, você acabou de fazer no planejamento e no estabelecimento das suas metas de vendas. Então, você já tem 1/3 do seu orçamento pronto. Aí, o que você precisa é começar a colocar custos e despesas. Muitos deles se repetem todos os meses. O valor da sua conta de água, de luz, o aluguel, mesmo folha de pagamento, não muda muito de um mês para o outro. Então, uma vez você preenche um mês, é só você copiar para os outros.
tudo que a gente precisa para fazer um orçamento é dedicação, é vontade. Você sentar, você vai ver que é mais fácil do que você imagina. E aí, você vai olhar o que você quer fazer de investimentos ao longo do ano. Tem eventos pontuais como feiras, tem alguma reforma que você vai querer fazer, compra de algum equipamento novo. Que mês você vai fazer isso? Se você vai ou não fazer alguma contratação. Então, por isso que é tão importante fazer o orçamento. Eu trouxe aqui uma planilha, um exemplo de uma planilha de orçamento. Confesso para vocês que eu ainda não achei um modelo de planilha disponível na internet. Não está ainda nos nossos anexos. Estou procurando. Se alguém tiver alguma planilha de orçamento que seja fácil de usar, que seja interessante, que seja disponível aí e quiser compartilhar, porque ela é uma ferramenta muito importante. É uma planilha de Excel. Quem tem ERP, um software, você já pode provavelmente projetar baseado no seu histórico do ano anterior e com isso você alcançar os resultados. E aí é uma dedicação. Então, até trazendo aquela pergunta que o PC trouxe agora há pouco, né? Como é que você está terminando o ano de 2017? E aí, para você pensar no que você quer para o ano de 2018. Então, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração? O que vocês acham em relação a essa questão de orçamento? Quem aqui tem o seu orçamento ou a projeção, pelo menos a projeção de vendas para o ano inteiro, daqui até o final do ano, quem se dispõe a fazer esse planejamento aí? Pode abrir o microfone ou escrever aqui no chat. Inclusive nas reuniões que a gente tem do diagnóstico, as reuniões de acompanhamento para a turma 1, quem precisar de ajuda para projetar o ano de 2018, turma 1, que termina no dia 31 de janeiro. Para vocês, mais do que nunca, projetar o ano de 2018 vai fazer toda a diferença. Então, venham para as reuniões de acompanhamento, vamos trabalhar juntos para alcançar isso, porque isso vai fazer diferença para o resultado de vocês. Alguma consideração, alguma pergunta? Marcelo, PC, vocês querem complementar? Eu quero reforçar essa referência que você fez com relação à importância de, principalmente quem está finalizando a turma 1 agora, desse chamamento, né, de participar desses momentos, não vou dizer finais, mas orientativos para 2018, e reforçar o pedido de que quem ainda da turma 2 não encaminhou o diagnóstico e nem a ficha do protagonista, nem o Canvas e nem o Círculo Dourado, por favor, tenta providenciar até essa semana, porque nós temos um time de avaliação de perfil. E isso vai nos ajudar muito a contribuir com vocês. Mas a gente consegue dar um passo, um degrau a mais, né, na escada, para avaliar o que vocês têm feito e o que nós temos como projetar para vocês aí em 2018, tá? Eu quero também agradecer, eu acho que a gente não está no final, mas eu quero de pronto agradecer já aqueles que enviaram e aqueles que já se reuniram com a gente, para reforçar aqui de novo, por favor, atendo aí o pedido da Cláudia para a gente participar, para a gente conseguir fechar nessa semana a participação de vocês na reunião. Além disso, referente só um ponto em questão com relação a marketing e vendas, não adianta nós pensarmos, nós fazemos uma reflexão do ano de 2017 e sem ter uma projeção positiva para 2018. Meu de 2017 não foi tão legal como eu quis. Então, será que vale a pena eu manter? E isso é um questionamento que só você pode fazer e pode ter uma resposta. Claro que a gente pode ajudar. Mas será que vale a pena eu manter o foco? Não é o momento de eu virar a chave? Que eu tenho que virar a chave num determinado sentido? Então a gente está aqui para contribuir com vocês. E eu acho, assim, do que eu vejo, assim, PC, dos protagonistas, né? Às vezes a questão não é ter mais foco, é deixar de fazer algumas coisas também, sabe? Porque isso é o que pode também fazer uma diferença. Quando você, né, quando você concentra, né, a força, né? Pega aí, agora nós estamos em época de lançamento de Star Wars,
né, em que o mestre Yoda, né, é um grande incentivador aí dos empreendedores, né, porque ele ensina a concentrar toda a força num determinado braço, perna, né, naquela ação que você quer trabalhar, e você consegue ter, então, um desempenho incrível, né? Seja você quebra, né, parece aqueles japoneses, não é do Star Wars, mas que quebram aquelas telhas e madeiras e tudo. Por quê? Porque as pessoas concentram toda a sua força, toda a sua energia naquele movimento. Né? Já disse o Pedro Van Gartner que o segredo é falar não para aquilo que não está alinhado no seu foco, né, Marcelo? Muito, muito legal. Exatamente. A gente, aqui, nossa pegada de execução aí tem sido muito grande desde da visita do Pedro, tanto internamente, né, quanto com vocês também, para que a gente possa estar fazendo isso. O Bruno estava falando, né, que ele vai fazer lá uma projeção e ele poderia daí estar compartilhando a planilha com a gente. Eu acho super legal, né? A gente também, viu, Bruno? A gente, dentro dos protagonistas, a gente tem a nossa. Só que ela foi construída na mão, né? Por isso que a gente não se propõe assim a compartilhar, porque ela não está nesse formato de modelo, que é como as outras estão, em que você já pode estar conseguindo, né? Não, Bem bacana. Nós estamos usando uma que a Manuela compartilhou e que eu adorei. Eu estou usando tanto para o realizado quanto para o orçamento futuro, para a gente ter uma previsão de faturamento, receitas, despesas e resultado dos protagonistas. Eles estão falando aqui, o Diogo e o Bruno, que elas têm uma que é boa e que é simples e que provavelmente eles podem colocar, e aí Maravilha. A gente você pode tanto comentar, isso é importante entender, né? Lá no WordPress, lá na nossa plataforma do Diário de Bordo, você pode comentar e colocar um link do Dropbox, ou você pode nos mandar por e-mail, que a Cláudia vai estar colocando lá para essa... Coloca nos anexos para todo mundo baixar. Eu vou mandar para a Cláudia aqui por e-mail, aí ela compartilha. Essa planilha que eu tenho aqui, eu recebi ela do Desafio Empreendedor, e ela é um modelo para planejamento financeiro, para você fazer um projeto, né, para o próximo ano, tanto de receita quanto de despesa. E depois só fazer o acompanhamento para ver se realmente está acontecendo o planejado, né? Muito bom, Bruno. Obrigada pelo seu. Com certeza vai ser super útil para os protagonistas. Okay. E eu resolvi trazer aqui, para a gente fechar o encontro do final de ano, um tema que vamos dizer que para mim é muito importante, faz muita diferença, que está relacionado à intenção. Eu adorei essa equação que diz que intenção é igual ao desejo, mais a fé, mais a aceitação. Não sei se alguém que está aqui já assistiu a minha palestra Fórmula do Sucesso, eu falo muito sobre exatamente esses itens, né? Porque, agora, estabelecer meta tem uma sutil diferença para o desejo, o que vai tornar essa intenção verdadeira, que aumenta a sua chance de alcançar esse resultado. Que é você acreditar, mentalizar, usar todas as nossas, vamos dizer, os recursos que a gente tem para você transformar essa meta em algo que tenha uma intenção verdadeira e aumenta muito a chance. Eu gostei muito dessa frase, né? A fé torna as coisas possíveis, não fáceis, mas possíveis. Então, você acreditar que você vai alcançar aquela meta é um item fundamental para você ter o resultado. Então, para você ter, e eu gostei desse questionamento para te ajudar a colocar esse componente na sua meta. Eu realmente desejo, do fundo do coração, que essa meta seja realizada. Então, vamos dizer assim, você vai, nesse momento, fazer uma projeção de vendas, que é uma meta, daqui até o final do ano. Depois que você puser no papel, olha um minuto para aquela planilha e se concentra e olha para dentro de você e do seu coração e se pergunta, eu realmente acredito que isso vai acontecer?
E eu posso compartilhar com vocês 2 experiências que eu já tive que me mostram como isso faz a diferença. Uma muito prática e concreta, quando eu resolvi correr a meia maratona no Rio de Janeiro. E eu estava correndo há menos de um ano. Então, a chance de correr 21 quilômetros não é tão grande. Mas o meu treinador falou, quem consegue chegar até o final não é só quem está preparado fisicamente, mas é quem está preparado emocionalmente. E eu passei aquela noite fazendo um trabalho de visualização desde a largada até eu conseguir chegar no final dos 21 quilômetros. E corri os 21 quilômetros num trote lento, 7 minutos o quilômetro, de ponta a ponta, cheguei inteira. Muitas amigas mais preparadas do que eu não chegaram. Mais recentemente, não sei se vocês sabem, eu e meu marido, a nossa família, a gente tem um plano de mudar para os Estados Unidos, uma meta que a gente estabeleceu 3 anos atrás e que de 2 anos para cá a gente vem trabalhando muito. E a data da mudança estava chegando e a gente ainda não tinha conseguido vender a nossa lavanderia. Eu comecei nas minhas meditações a trabalhar uma visualização de uma intenção da venda da empresa no dia 31 de outubro. A gente vendeu, concretizou a venda, foi uma negociação longa de 6 meses e depois disso, uma semana depois, nós recebemos um comunicado do consulado americano para fazer a nossa entrevista para acertar a questão do nosso visto. O nosso visto saiu no dia 5 de dezembro e nós estamos embarcando no dia 8 de janeiro. Mas vamos dizer assim, foram vários meses meditando na intenção de vender. Vender uma empresa média é um grande desafio. Então, eu posso falar para vocês, vale a pena tentar, vale a pena você dedicar esse tempo para a intenção de acreditar que você vai alcançar essa meta. A fé, que independente da religião, eu, pelo menos para a minha vida, se eu não tivesse fé, eu já tinha ficado pelo meio do caminho, porque eu enfrentei muitos desafios. E eu sei a história de cada protagonista aqui. Vocês também enfrentam muitos desafios no dia a dia. Então, se a gente não tiver fé que existe uma razão para tudo acontecer na nossa vida, que tem uma força maior, e apesar de alguns momentos a gente achar que é uma coisa muito ruim e muito difícil, mas isso tem uma razão positiva por trás e que lá na frente a gente vai entender, isso faz com que a gente enfrente esses momentos difíceis. E a aceitação, né? Eu estou disposto a aceitar que esse é o meu real desejo, que eu tenho vontade verdadeira de alcançá-lo, e aceitar que o momento que isso vai acontecer é o momento que é certo para mim, nem sempre esse momento é o momento que a gente quer. Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Então eu acho que para a gente, né, fechar esse final de ano aí com uma mensagem, essa semana eu assisti, até compartilhei nas minhas redes sociais, o Silvio Santos participou da festa de final de ano do SBT e de todas as empresas deles. Eu sei que raramente ele participa, porque nos últimos anos eles têm ido para os Estados Unidos, eu até tive a oportunidade de dar aula para a esposa e para as filhas no curso de empresa familiar, e é muito bonito quando ele chama a Patrícia para falar uma mensagem de fé e convidando todo mundo a fechar os olhos e colocar uma fé na intenção de tudo de bom que você quer para esse ano. Então, acho que essa é a mensagem que eu e o Marcelo estamos querendo trazer para cada um de vocês. Marcelo, não sei se você quer complementar. Não, eu quero bem complementar mesmo, né, Paola? Porque eu acho que tudo isso que você falou, eu não tenho nada a acrescentar, eu concordo exatamente contigo. Mas eu queria trazer o ingrediente da execução. Né? Quer dizer, que de nada vale tudo isso, né? E essa intenção toda, se você não transformar isso em prática, né? Quer dizer, que eu acho que é aí que você mostra, né, no seu caso do seu visto, né? A gente sabe a quantidade de entrevistas, a quantidade de documento, a quantidade de exame, a quantidade de coisas, né, que você teve que fazer realmente para conseguir chegar lá. Quer dizer, as quantidades de documentos e relatórios e planilhas que você teve que mostrar, de livros, de todos os registros dos funcionários na lavanderia, que estava tudo certo, né? Quer dizer, é uma coisa que deu uma trabalheira enorme e que, se não fosse isso,
também essa sua meditação, essa sua visualização e a sua crença, a sua fé não teriam feito, né? Então, eu acho que a gente tem... Você falou tudo, e você sabe que olha aqui como é que são as coisas, né? Eu, trabalhando na intenção, meu marido acordou um dia e falou, vou conversar com um vizinho, amigo, que saiu da Gerdau, o executivo, para ver se ele não tem interesse em comprar a nossa lavanderia. Desceu no prédio, começou uma conversa no começo do ano, que foram as pessoas, eles, né, se reuniram, um grupo de executivos que compraram a lavanderia. Se meu marido aquele dia não tivesse descido na quadra e executado, nada disso tinha acontecido. Desceu para o play, literalmente, o Roberto aí. Desceu para o play. Né? E é que a gente faz, o pessoal fala, vai ter que descer para o play, né? Descer para o play é isso aí, né? Quer dizer, você pôr a mão na massa, arregaçar as mangas, né? Eu acho que a minha mensagem final aí realmente ficaria disso, né? Para que a gente possa estar aproveitando, né? Para pensar, para refletir, mas principalmente para agir. Né? E isso vale para tudo, né? Não adianta se jogar, eu que tenho essa luta diária, né? Ontem eu estava no carro voltando dessa seminário aí de final de ano e eu estava pensando, o que será que é mais difícil na vida? Né? Era meu papo no carro, né? E a gente estava pensando assim, se é emagrecer ou se é gerir um negócio, né? Porque são... que tu acha, dois baita desafios, né? Os dois. Eu estava dizendo, olha, os dois cada um mais difícil que o outro. Né? Porque o gerenciamento do negócio significa, né, a disciplina. Né? Não fiz a planilha de orçamento, azar, né? Como diz, aceita, diria a Paola. Azar, tu fez no passado, mas vou fazer para o mês que vem. Eu não me reuni com meus funcionários do jeito que eu precisava, azar. Não fiz o Canvas, mas eu vou fazer amanhã. Né? E é assim, não adianta você achar que o panetone, tipo, hoje é dia 25, eu vou jogar o pé na jaca, né? E comer todo o panetone, toda a salada de maionese, todo o pernil e toda a farofa e todas as coisas, porque o outro dia a balança vai mostrar aí o resultado, né, gente? Então, vamos cuidar da intenção e vamos cuidar também da execução, sempre pensando em olhar para frente, né? Porque é para frente que a gente anda, né? Os erros que a gente fez no passado, a gente não volta atrás, né? Então, vamos olhar para frente, construir aí um futuro. E eu tenho só que agradecer para terminar aí nosso encontro, né? A confiança de vocês, né? A dedicação de vocês estarem aqui conosco, aqui online, né? Por vocês estarem com essa disciplina, de quererem se desenvolver, confiarem na gente, né? E agradecer à própria Paola, ao PC e à Cláudia aí, que fazem parte aí do nosso time, né, e que nos ajudam a entregar para vocês. E tenho certeza que em 2018 a gente vai tentar ser muito melhor. Né? 2017 é o nosso ano em que a nossa semente fez assim na terra. Né? Ela saiu, desabrochou, e eu espero que os frutos que a gente vai colher em 2018 vão ser ainda muito legais, e ter vocês com a gente vai ser muito bacana. Então, boas festas,